Como que é o teu passado para você? Se você tem saudade do teu passado, a gente está falando que você está em pecado, que você está errando, mas você tem que ligar o pisca-alerta, você tem que ficar em total atenção. Quando você consegue olhar para os ambientes que você já viveu e ainda existe vestígios de saudade, você ainda tem para onde voltar. Um pastor na cidade de Araçatuba, ele era pastor e também tinha um trabalho secular na área dos Correios. Ele era superintendente dos Correios há muitos anos atrás. Então ele tinha um salário pelos Correios de 25 mil reais. E ele chega no pai dele, um pastor mais experiente, e fala assim: pai, eu estou querendo dar um tempo dos Correios para poder me dedicar mais ao ministério. Então eu estou querendo pedir um afastamento de 2 anos para poder me dedicar mais ao ministério, à igreja. E o pai dele, muito sábio, dá uma tossidinha e fala assim: covarde. Ele fala: o que você está falando, pai? Nada não, continua a história. Covarde. Pai, você está me chamando de covarde? Eu falei assim: eu tô. Por quê, meu? Eu vou ficar 2 anos afastado daquilo que me dá segurança, está me chamando de covarde? Ele falou assim: afunda o barco. Eu falei: pai, você não está falando coisa com coisa. Afundar barco? Que barco o senhor está falando? Eu estou falando, filho, do barco chamado correio. Porque no primeiro problema que você tiver no teu ministério, você vai correr para esse barquinho que você deixou atracado. Mas se ele tiver afundado, você não tem para onde correr. Você só tem 2 opções: ou é Deus, ou é Deus. Gente, essa história do barco é tão importante, sabe por quê? A Bíblia diz em Mateus 5, na pesca milagrosa, quando ele tem um encontro com Pedro, Tiago e João no barquinho, lembra? Os meninos do mar da Galileia estavam lá pescando. Jesus pede o barco, comunica uma multidão. Logo em seguida ele despede da multidão, vira para os 3. Gente, não era nem início de relacionamento. Pode nem falar assim, ó, era o início do relacionamento. Não, ainda não tinha nada. Só estava usando o barco deles. Ali que ia começar o relacionamento. Sabe como é que começou? Jesus vira para os 3 e fala assim: vamos para as águas mais profundas. Sempre existiu um convite para a profundidade no relacionamento com Deus. Desde o início, sempre teve um convite para um lugar onde você não controla nada e Ele controla tudo. Então agora aqueles caras resolvem obedecer, eles vão mais profundo. Eles experimentam de uma pesca sobrenatural. E na sequência, no versículo 12, diz que então deixaram tudo e seguiram Jesus. Só que tem um pequeno detalhe nesse deixou tudo e seguir Jesus. Pedro era dono de uma companhia de pesca. E Pedro pega a companhia de pesca dele e deixa na responsabilidade do sogro dele. Só que lá para frente, quando Pedro passa pela maior crise no ministério dele, para onde ele vai? Ele volta a pescar. Por que que ele volta a pescar? Porque ele não tinha afundado o barco. Gente, eu não estou pregando contra o emprego de ninguém aqui, muito pelo contrário. Tem um monte de gente querendo viver da fé, só que a Bíblia diz que é o justo que vai viver da fé. E eu acredito que o Senhor precisa de justos em tudo quanto é tipo de ambiente e esfera social. Tem pessoas que vão trabalhar o resto da vida, o Senhor vai sustentar e vai ter propósito na vida. Eu acredito que quando Jesus te chama para isso, você precisa responder e obedecer, e não adianta correr. Eu corri o quanto eu pude, não deu em nada. Cá estou eu. Gente, mas eu sei de uma coisa, que esse barco, muitas vezes na sua vida, ele pode ser um relacionamento, ele pode ser uma amizade, ele pode ser tantas situações, tanto em área financeira quanto emocional, até mesmo ministerial. Eu sei que existem barcos na nossa vida que nós vamos deixando atracado. Sabe um segredo dessa história? A primeira palavra de destino para a vida de Pedro, qual é? Eu vou te fazer pescador de homens. Pesca está relacionada ao que, gente? Que animal? Peixe. Qual é a última palavra? Depois de Jesus ir lá, falar, olha lá, o cara não afundou o barco. Deixa ir lá, Pedro. Pedro reconhece que é Jesus, pula na água, vai diante da segunda fogueira, responde 3 vezes aquilo que ele não conseguia. Logo na sequência,
Jesus libera uma das últimas palavras proféticas. Tudo começou com peixe e terminou como? Então vá e apacente as minhas ovelhas. Notou a mudança de animal? Começou com peixe, terminou com ovelha. Fala para mim, o que o peixe e uma ovelha têm a ver? Nada. Gente, esse nada é o nada mais profético que eu conheço na vida. Sabe o que está falando? Você não vai ter mais nada a ver com aquela pessoa que você já foi um dia. Ele quer que você não tenha mais nada a ver com aquele cara, com aquela mulher, com aquela pessoa que você já foi um dia. Que não sobre nada. Por um acaso você já viu escama em ovelha? Já viu guelra em ovelha? Já viu barbatana em ovelha? Já experimentou jogar uma ovelha no mar para ver o que acontece? Nós fizemos isso. Queremos soltar um vídeo? Estou brincando, gente. Sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque ela não serve mais para aquele ambiente. Mas aí, eis o segredo do barquinho: não sei mais nadar, não sirvo mais para aquele ambiente da onde eu vim, mas existe um barco, eu não vou precisar nadar, é só remar, deixa respingar uma água, eu vou conseguir conversar com os meus antigos amigos, eu vou continuar. E no meio disso tudo, esse barco vai te consumir. Eu amo Eliseu, cara. Pensa o cara, o menino da porteira. A Bíblia não fala direito se ele é o filho ou o dono da fazenda, mas da família, donos ali da fazenda. Trabalhando ali, de repente, quem aparece na frente dele? Elias. Pá! Cara, o profeta da nação. Surge lá no meio, ele já olha. Gente, é a conversa mais profética da Bíblia para mim. Para mim foi a conversa mais profética da Bíblia. A palavra do Senhor diz que virá sobre ti uma presença a qual te fará entender as coisas. Presta atenção na conversa dos dois. Eliseu para de trabalhar, olha para Elias. Elias fica olhando para Eliseu. Olha que conversa. Não existe palavra alguma na conversa. Elias tira a capa dele, vai em Eliseu, cobre Eliseu com aquela capa. Eliseu fica um pouco com aquela capa, embaixo daquela presença. Ele tira a capa, devolve para Elias e diz assim: posso despedir dos meus pais? É conversa boa, cara. Pensou, cadê a galera que discipula vários outros aí? Chegar para um discipulado, cara, eu sei que eu faço, cala a boca. Entendeu? Não. Vai de novo. Gente, pensa que presença profética, que ambiente, que conversa profética, cara. Elias fala para ele: pode despedir dos seus pais. Ele faz algo melhor do que despedir dos pais. Ele faz algo profético. Ele faz o churrasco, igreja. Aleluia. Churrasco é bíblico, é para glorificar de pé, igreja. É verdade, a Bíblia diz que ele pega toda a parte do gado dele e mata aquele gado. Ele mata aquele gado, destrói aquele gado, pega toda a parte de madeira, usa como lenha, pega a parte de ferro, usa como grelha, chama todos os vizinhos e amigos, faz o churrasco e queima tudo. Porque lá em 2 Reis capítulo 2, Elias tenta deixar Eliseu no meio do caminho. Quando ele revela que ele quer a porção dobrada de Elias, Elias fala para ele assim: tá bom, então tá bom. Se você tiver ao meu lado, a hora que eu for arrebatado e a minha capa cair, se você ver e se você pegar a minha capa, então vai vir sobre ti a unção que você quer. Logo em seguida, 2 Reis capítulo 2, por 3 vezes Elias fala para Eliseu: Eliseu, fica aí, que eu vou tratar de uns assuntos ali, do meu arrebatamento. Fica aí, tipo, fica em outra cidade, que eu vou em outra cidade, cara. Eliseu, muito esperto, fala: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Eu consigo entender profeticamente que a resposta de Eliseu, ele estava querendo dizer assim: Elias, eu não vou te deixar, porque eu não tenho para onde voltar. Quando você não tem para onde voltar,
é o ambiente mais profético para Jesus começar a aperfeiçoar a grande obra na tua vida. Quando você não tem para onde voltar daquele cara, daquela mulher que você foi um dia, para aquele tipo de ambiente que você já frequentou um dia. A primeira vez que o fogo vem sobre as nossas vidas, ele vem para esse ambiente, para afundar o barco do nosso passado, para destruir toda a possibilidade de ponte, de barco, para aquilo que nós já vivemos sem Deus. Talvez hoje esse é o dia de você que está queimando de amor por Jesus, está querendo mais de Jesus, mas tem um barquinho atracado lá no teu passado. Tem um relacionamento, talvez algumas amizades que você não tem poder de influenciar, mas elas continuam te influenciando. Talvez um tipo de postura, talvez um tipo de emoção, talvez uma característica, aquela pessoa explosiva, aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa chata, aquela pessoa, aquele impostor que habita dentro de você, e que às vezes ele é facilmente acionado quando você bate o dedinho na quina da cadeira. Esse dia revela quem está dentro, né? Se é o adorador ou se é o... Quem que está lá dentro? Em nome de Jesus, deixa Jesus afundar o seu barco. Deixa ele afundar para você não ter para onde voltar. Sou total.